Pessoal, bom dia. Eu vou resolver algumas questões com vocês, para vocês tirarem as dúvidas. Lembrando que eu trouxe aqui para mostrar, eu passei esse resumo, inclusive está anexado na plataforma, de algumas, sobre potência e algumas maneiras de resolver, algumas regras de potência, tá? Então, uma das regras que a gente tem que ter mais atenção é essa regra aqui, ó, expoente negativo. Eu não coloquei a definição porque no dia que eu estava explicando eu falei. Mas o expoente negativo, o que é que você vai fazer? Ó, quando eu tenho um expoente negativo, eu faço o quê? Inverto a base, ó. Lembrando que embaixo do 3 tem sempre 1. Embaixo de qualquer número inteiro tem o número 1. Então, eu inverto a base, ou seja, o denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Ó, inverto a base e o expoente fica o quê? Positivo, ok? Então, aqui, ó, digamos que tem 3 sobre 1. Eu inverti, ficou 1 sobre 3 e o expoente ficou positivo. Nesse caso aqui, eu não preciso ter parênteses. Tendo parênteses ou não, eu vou fazer essa operação da mesma forma. Aqui, ó, expoente menos 1. Eu inverto a base e o expoente fica positivo. Depois que o expoente fica positivo, eu resolvo como potência de fração. Esse expoente serve para o numerador, então é 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. 9 ao quadrado, 9. 1 vezes 1, 1. 5 elevado a 1, 5. Agora, essa regrinha aqui, ó, base negativa com expoente par. O que é que eu faço? Se eu tiver a base negativa com expoente par, ó, e a base estiver entre parênteses, tá vendo? Entre parênteses, a base fica positiva. Então, a base... Isso é um resumo que eu passei para vocês na aula retrasada, tá? Deve estar entre o que? Parênteses. Então, para essa regra funcionar, a base deve estar entre parênteses. Então, base negativa com expoente par menos 4 elevado ao quadrado, a base fica o quê? Positiva. Eu calculo a potência normal. 4 ao quadrado, 16. Só que vai ficar positivo. Menos 3 elevado ao quadrado, mais 9. Menos 5 elevado ao quadrado, mais 25. O pró aqui não seria mais 16? Não, porque eu falei que para essa regra funcionar, a base deve estar entre o quê, pessoal? Parênteses. Aqui a base não está entre parênteses, então continua negativo. Mesmo o expoente sendo par, tá certo? Então, fiquem atentos para essas regras. O pró, e se aqui tivesse um expoente ímpar? Não, a regra diz o quê? Base negativa e expoente par. Por isso, é preciso que vocês estudem bastante essas regrinhas, tá? Então, eu vou resolver umas com vocês e outras eu vou resolver e mandar a foto da correção. Então, aqui, ó, o pró, aqui que regra eu tenho? O expoente negativo. Então, a regra do expoente negativo diz o quê? Que eu inverto a base e o expoente fica o quê? Positivo. 1 elevado à quarta potência, que é 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a resposta é 1 sobre 16. Agora, essa regrinha aqui, ó. O que é que eu tenho negativo agora? A base. Base negativa com expoente par, a base está entre parênteses? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? 2 elevado à quarta potência, eu já vi que 2 elevado à quarta é 16. E fica o quê? Positivo, porque é base negativa elevada a um expoente par, sendo que a base está entre parênteses. Vou pular aqui para essa, tá? Então, aqui eu tenho base negativa com expoente par. Está entre parênteses? Não. Então, continua negativo. Aqui eu tenho duas regras em um. Eu tenho base negativa e expoente par, e a outra regra aqui é expoente negativo. Quem é que eu resolvo primeiro? Sempre que eu tiver, gente, o expoente, ó. O expoente negativo é quem eu vou resolver primeiro, tá bom? Então, o expoente tá negativo, eu resolvo primeiro.
inverte a base e inverte a base e o expoente fica o quê? Positivo. Deixa entre parênteses que tá entre parênteses, ó. Então, eu tenho aqui base negativa e tenho uma regra do expoente negativo. Então, o que é que eu vou resolver primeiro? Sempre que tiver expoente negativo, eu resolvo primeiro a regra do expoente negativo. Então, eu inverto a base e o expoente ficou positivo. Agora, eu vou resolver a segunda regra que eu tenho aqui. Base negativa com expoente par. Não é? Uma base negativa com expoente par, o que é que eu faço? Fica positivo. 1 elevado à quarta potência é 1. 2 elevado à quarta potência é 16. Tá bom? Então, sempre que vocês observarem ou uma base negativa ou um expoente negativo, circule, porque tem regra. Agora, você tem que analisar se a base negativa está elevada ao expoente par e tem que observar se o expoente é negativo. Então, vamos ver aqui outra regra, ó. Aí eu tenho expoente negativo e base negativa. Então, eu falei o que primeiro? Expoente negativo eu resolvo sempre primeiro. Então, eu vou inverter a base. Tem parênteses aqui? Não, então eu não boto. Inverto a base e o expoente fica positivo. Beleza. Agora, para eu ter outra regra, base negativa e expoente par. Beleza. Mas na regra da base negativa com expoente par, a base tem que estar o quê? Entre parênteses para ficar positivo. Aqui tá entre parênteses? Não. Então, continua negativo. Ok? Aqui, ó, 3 elevado a menos 1. Aqui eu tenho apenas uma regra. Expoente negativo. O que é que eu faço? Inverto. E o expoente fica positivo. Fica 1 sobre 3 mesmo. Que 1 elevado a 1, 3 elevado a 1. Vou aqui para essa regrinha, ó. Expoente negativo. E aqui tem base negativa. Vamos lá. Primeiro, sempre o expoente negativo. Então, vou inverter aqui. Ó. Inverti. E o expoente ficou o quê? Positivo. Agora, eu tenho base negativa entre parênteses elevada a expoente ímpar. A regra fala o quê? Base negativa entre parênteses elevada a expoente par, que vai ficar positivo. Aqui é um expoente ímpar, então ele não altera em nada. Vai ficar menos 5 sobre 4. Porque 5 elevado a 1 é 5 e 4 elevado a 1 é 4. Então, pessoal, eu resolvi... essa aqui assim não vai cair, mas aqui todo mundo sabe o que é o quê? Multiplica e soma. Vai cair em outras questões, multiplica e soma, tá? Que aqui é uma fração mista para transformar para uma fração normal. Então, aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Transformei. Sempre que tiver uma fração mista, você transforma ela em uma fração imprópria. Tá bom? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Multiplica e soma, viu? Vocês já sabem isso. Aí, aqui eu só transformei e repeti o resto. Pronto. Expoente negativo, o que é que eu faço? Inverto. E o expoente fica positivo. Base negativa, entre parênteses, elevada a expoente ímpar. A base fica positiva? Não. Vai ficar menos 4 sobre 11. Porque teria que ser um expoente par para mudar. Todo o 0 elevado a menos 1, 0 elevado a qualquer número, gente. Seja ele positivo ou negativo, que for, é o próprio zero. Que é 0. Se eu inverter aqui, vai ficar 0 sobre 0. Então, não, por favor, 0 elevado a menos 1. 0 elevado a qualquer número é quanto pro? 0, ok? Vamos lá, eu vou resolver uma questão com vocês aqui. Escolhem uma. Gente, a questão 4, por favor, me perdoem. Não era para ter passado, eu não olhei direito. Ela fala sobre propriedades de potência. A gente não estudou isso ainda, tá bom? Então, não era para fazer. Quem fez, tem os expoentes altos lá, não vai cair assim na prova, porque ela é propriedade de potência. Se resolve de outra maneira, tá bom? Não era para ter passado, eu passei errado. Então, vou resolver aqui. Essa aqui é simples. Vamos lá, vou resolver essa aqui primeiro, que é começar pela simples. Então, aqui eu tenho, ó. Gente, para resolver expressão numérica, eu já falei com vocês. Quem quiser anotar de novo, é assim, ó. Primeiro elimino parênteses, depois colchete, depois chaves. Eu elimino primeiro os símbolos. Agora, pro
As operações, digamos, dentro do parênteses, quem é que eu vou eliminar primeiro? Gente, primeiro, raiz ou potência. A gente não tá vendo raiz agora. Então, vou, primeira potência. Depois, multiplicação ou divisão, quem vier primeiro. Depois, soma ou subtração. Essa regra de operações serve tanto para dentro dos símbolos, dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro das chaves, ou fora deles. Então, essa é a regra que eu vou utilizar. A ordem, se vier primeiro uma soma e depois uma multiplicação, eu resolvo primeiro quem? A multiplicação, porque a regra diz que primeiro eu tenho que resolver potência. Depois a multiplicação ou a divisão, quem vier primeiro, tanto faz. E por último, soma ou subtração, quem vier primeiro aqui, tanto faz, ok? Então, aqui eu tenho soma, não tenho que me preocupar, eu tenho uma potência e tenho uma soma. Quem eu resolvo primeiro, gente? Potência, ó. Então, vamos lá. Base negativa com expoente par, o resultado fica o quê? Positivo. Aí, eu já vou botar o resultado aqui, tá bom? Base negativa com expoente par vai ficar aqui, ó, mais 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4, ok? Mais 3/4. Olha que fácil essa. Soma de frações. Para vocês resolverem a avaliação, vocês têm que dominar potência, tem que dominar a expressão numérica com suas regras, que basicamente a prova é isso. E tem que dominar operação com frações, soma, subtração, divisão e multiplicação. Sendo que na soma e na subtração eu tenho quando tiverem denominadores iguais e quando tiverem denominadores diferentes. Quem não souber isso não resolve a prova, lembrando que as questões não tá igual a questão de internet. Então, nem adianta falar, não vou estudar porque 3 mais 1, 4. Eu vou pegar da internet, não tem. Então, o que acontece? Aqui eu tenho soma de frações com denominadores iguais. O que eu faço? Repito o denominador e somo os numeradores. Se fosse denominadores diferentes, o que eu faria na soma e subtração? Um MMC. Vou resolver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, base negativa com expoente par. Inverto. Então, vai ficar... inverto o quê? Fica positivo. 3 elevado ao quadrado dá 9. 4 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4. Mas, tá vendo que eu tô eliminando primeiro, no caso, o parêntese e automaticamente, ó, a potência. 3 vezes, vou eliminar também logo a potência. Aqui, base negativa com expoente ímpar, continua negativo. Ó, 1, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Gente, pra não ficar esse sinal de multiplicação com o de menos assim junto, o que eu coloco pra separar? O parênteses, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, 9 sobre 4, mais uma multiplicação. Multiplicação de fração, multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Aí, que vai ficar, ó, deixa eu até apagar esse mais do meio, porque mais é o sinal que ele estando ou não faz diferença.